Você já parou para pensar que talvez o sentido da sua vida esteja escondido exatamente na parte de você que mais tenta esconder? Carl Jung chamava isso de sombra. Enquanto você se esforça para parecer bom, gentil, irrepreensível, a alma vai se fragmentando, vai ficando rala, silenciosa, invisível. Você finge equilíbrio, mas por dentro esconde raiva, medo, desejos negados. E quanto mais finge, mais longe você fica de quem realmente é. Neste vídeo, vamos caminhar com Jung pela parte da psique que você aprendeu a evitar. A parte que, ironicamente, guarda o que você mais procura: sentido, liberdade, inteireza. Desde cedo, aprendemos que ser bom é uma escolha segura, que sorrir quando se quer gritar é elegância, que dizer sim quando se quer fugir é maturidade. E assim, dia após dia, a alma se curva diante de uma ética fabricada. Chamam isso de caráter, mas talvez seja apenas condicionamento. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que escondemos para permanecer aceitáveis. Raiva contida, inveja disfarçada, desejos censurados, partes inteiras do ser relegadas ao porão da consciência. Não porque são más, mas porque não são úteis à imagem que queremos sustentar. E então fingimos que não julgamos, que não sentimos ódio, que não temos medo. Fingimos que somos luz, mesmo quando tudo dentro pulsa em escuridão. E quanto mais essa farsa se torna hábito, mais o propósito da vida se afasta. Não porque ele esteja longe, mas porque está preso naquilo que negamos. Você não encontrará sentido fingindo que é só luz, porque o sentido não mora no ideal, mora no inteiro. Jung não via a sombra como um inimigo. Ele a reconhecia como a guardiã do autoconhecimento. Aquilo que mais evitamos é, muitas vezes, o que mais precisamos integrar. Quando negamos partes de nós mesmos, elas não desaparecem. Apenas se expressam de formas distorcidas, nos excessos, nas explosões, na autoimagem frágil que se desfaz ao menor atrito. Tentamos controlar a realidade fingindo equilíbrio, mas por dentro carregamos um campo de batalha. O propósito não nasce da performance, mas do acolhimento. Só quando olhamos com honestidade para o que escondemos é que algo genuíno começa a se reorganizar dentro de nós. Ser bom não é negar a escuridão, é atravessá-la, reconhecê-la sem vergonha e, a partir disso, escolher com mais verdade. O caminho da inteireza é mais sutil do que o da perfeição e mais libertador também. Na obsessão por parecer bom, nos transforma em personagens de nós mesmos. Vestimos a roupa certa, dizemos as palavras certas, reagimos da maneira correta. E por trás de cada gesto ensaiado, uma pergunta silenciosa: isso me faz parecer melhor aos olhos dos outros? A luz, sem sombra, cega, e a bondade, quando encenada, sufoca. Jung compreendeu que a totalidade do ser só nasce da reconciliação entre opostos. Somos ternura e crueldade. Somos generosidade e ego. Somos seres em tensão. E isso não é um erro, é condição. O sentido da vida não é ser puro, é ser inteiro. Na sombra mora a vitalidade perdida, o talento reprimido, a espontaneidade sufocada, a paixão que foi censurada para agradar. Não se trata de glorificar o caos, mas de reconhecer que aquilo que foi banido da consciência ainda pulsa. E enquanto continuar exilado, continuará sabotando qualquer tentativa de plenitude. Integrar a sombra não é se perder. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre bondade e obediência. A primeira nasce da consciência, a segunda, do medo. Muitos se esforçam para parecer bons, não porque compreenderam o bem, mas porque temem ser rejeitados, excluídos, punidos. Vivem sob o olhar do outro como quem atua em um palco, ajustando gestos, silenciando pensamentos, ensaiando reações. É um teatro onde a plateia muda, mas a máscara permanece. Carl Jung alertou: aquilo que não aceitamos em nós mesmos acaba sendo projetado no outro. Julgamos com severidade aquilo que secretamente habitamos. A moralidade, quando usada como escudo,
se transforma em rigidez, e por trás dessa rigidez há quase sempre uma sombra sufocada, clamando por espaço. A verdadeira maturidade começa quando deixamos de encenar virtude e passamos a buscar inteireza, não para agradar, mas para compreender. A sombra não grita, ela sussurra. Surge em sonhos estranhos, em impulsos inesperados, em ressentimentos silenciosos. Ela aparece quando nos contradizemos, quando algo em nós age antes do pensamento, quando sentimos vergonha do que sentimos, mas negar sua existência não a elimina. Pelo contrário, quanto mais se reprime a sombra, mais ela se infiltra nas brechas da consciência, distorcendo relações, decisões e crenças. Jung via a integração da sombra como um ato sagrado, uma ponte entre a inconsciência e a liberdade interior. Ignorá-la é caminhar pela vida com metade da alma adormecida. É como tentar compreender uma linguagem ouvindo apenas metade das palavras. A sombra não quer nos dominar, ela quer ser ouvida, e quando escutada com honestidade, torna-se força criativa. Ali onde parecia haver apenas ruído, começa a surgir música. A busca pelo propósito tem sido moldada por imagens de grandeza, reconhecimento e destino. Mas para Jung, o propósito não é um troféu a ser alcançado, é uma consequência da integração, o resultado natural de quem se reconcilia com sua totalidade. Quando deixamos de fugir daquilo que somos, começamos a escutar com nitidez o que a vida tenta nos dizer. A direção não vem de fora, mas emerge de dentro. A sombra, antes vista como inimiga, torna-se bússola. Ela aponta as feridas, os desejos, os conflitos, e ao acolhê-los, descobrimos não apenas quem somos, mas o que viemos fazer. O propósito, nesse sentido, não é encontrar algo, mas parar de se esconder de si mesmo. É nesse gesto, aparentemente simples, que tudo muda. Muitos carregam a vida como quem sustenta um espelho, sempre atentos ao reflexo, ao que os outros veem, ao que acreditam que deveriam ser. Essa vigilância constante molda comportamentos, escolhas e até silêncios. Mas o espelho não revela a essência, apenas a superfície. E quanto mais nos apegamos à imagem construída, mais nos distanciamos da verdade que pulsa atrás dela. Jung compreendeu que a necessidade de parecer bom pode se tornar uma prisão disfarçada de virtude. A liberdade não nasce da aceitação alheia, mas da coragem de se sustentar sem aplauso. Soltar a autoimagem não é perder-se, é talvez a única forma de se encontrar. A exigência por coerência constante, por uma identidade fixa e irrepreensível, aprisiona a alma num papel que nunca lhe coube por inteiro. Mas o ser humano não é uma ideia fechada. Somos contradição, mudança, ambiguidade. E reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade. Jung afirmava que o processo de individuação não busca perfeição, mas inteireza, um encontro com todas as partes do ser, inclusive as que consideramos indignas. Assumir a própria incompletude é romper com o ideal de pureza e permitir que a vida seja vivida em sua inteireza, imperfeita, mas real. Há um instante inevitável em que as máscaras caem. Pode ser após uma crise, um erro exposto, um fim abrupto. E ali, no silêncio que se instala depois da queda, nasce uma oportunidade rara. É desconcertante, mas é também profundamente revelador. A sombra deixa de ser teoria e torna-se presença. Aquilo que se evitava agora está ali. Jung compreendeu que esse encontro não precisa ser violento. Pode ser um gesto de ternura, uma reconciliação com a própria humanidade. Ali, onde antes havia medo, começa a brotar algo novo, lucidez. A verdadeira liberdade, como Jung nos ensina, não é sobre controle, mas sobre entrega. Não se trata de dominação do que é externo, mas de acolhimento do que reside dentro. Ao abraçar sua sombra, o indivíduo não se torna fraco, mas profundo. Ele se reconcilia com sua humanidade e, ao fazer isso, encontra um propósito muito mais autêntico. A vida, longe de ser uma linha reta ou uma equação exata,
é um fluxo imprevisível. A busca pelo controle é, na maioria das vezes, uma luta contra a própria natureza. A verdadeira paz não está em impor ordem, mas em aprender a viver com o caos, com a imperfeição e, principalmente, com a aceitação de quem somos, em toda a nossa complexidade. E é assim, ao parar de fingir que somos algo que não somos, que finalmente nos tornamos inteiros.